Bom dia. Então vamos continuar com a seção 3, ordem de um grupo. Se G é um grupo finito com n elementos, né, digamos que G tem ordem n. Então, G ter ordem n significa que o número de elementos, eu estou lendo aqui no PDF, no arquivo, né? O número de elementos de G é igual a n. Então, por exemplo, a gente viu esse grupo aqui, classe de 0, classe de 1, classe de n-1. Se você conta os elementos, são n elementos. Então, z módulo nz tem ordem n. Z módulo nz tem ordem n. Significa que ele tem n elementos. Uma outra maneira de escrever é com essa notação aqui, como se fosse módulo. Isso aqui é uma notação, certo? Em geral, ordem de G igual a m significa que G tem m elementos. Então, hoje veremos também exemplos de grupos multiplicativos e a gente vai calcular a ordem deles. Agora, se você quer um exemplo multiplicativo parecido com esse, né, aí você pode pegar o elemento x, ou como é que é? O gzinho. Vamos pegar o gzinho, que é, bom, uma possível anotação é e elevado a i2π, que em outras palavras é simplesmente um número complexo, cosseno de 2 sobre n, né? Cosseno de 2π sobre n, mais i seno de 2π sobre n, né? É um número complexo e se sabe, é uma coisa bem conhecida, que ele tem ordem n, esse elemento. Tem ordem n. A ordem de G é igual a n. O que significa isso em termos práticos? Então vamos tentar fazer um desenho aqui. Vou tentar fazer um desenho. Então, você lembra que os números complexos formam um plano. E aí, vamos nos ajudar usando um círculo aqui. Um círculo um pouco maior. Né? Um pouco maior, mas não nem tanto, tá bom. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para entender, né? Por exemplo, Cn é igual a 4, então quem são esses elementos? O G é esse elemento aqui, porque se n igual a 4, se você substituir n igual a 4 aqui e aqui, me dá exatamente i, porque o seno vai ser 0, então o elemento é i, que no plano complexo é dado pelo ponto. Você lembra que no plano complexo os números reais são aqui no eixo x, e no eixo y tem os números imaginários, né? O i e r, né? E um ponto qualquer do plano complexo vai ser a mais ib, né? Onde basicamente a e b são as coordenadas desse ponto no plano cartesiano, né? Então, as coordenadas do ponto seriam a e b,
mas ele é representado como A mais IB no plano complexo. Então, GS aqui. Agora, no plano complexo, fazer multiplicar corresponde a multiplicar dois números complexos, como você lembra, corresponde a multiplicar os módulos e somar os argumentos. Ou seja, por exemplo, não importa se você não lembra nesse momento, mas eu estou dando esse exemplo. Se você quer, você pode fazer as contas, né? Esse ângulo aqui é chamado de argumento, é um ângulo, né? E aí quando você faz g ao quadrado, basicamente você está adicionando mais um ângulo igual e me dá g ao quadrado, que é aqui. Que obviamente esse ponto aqui, como ele é simétrico ao 1, ele é menos 1, né? Porque você sabe que i ao quadrado é igual a menos 1. Agora, quando você faz g ao cubo, né? G ao cubo, esse aqui é g ao cubo, que é igual a menos i, porque i ao cubo é igual a menos i, né? Esse aqui é g ao cubo, g ao cubo, e se você faz g elevado a 4, me dá 1, né? Então, esse tipo de elemento aqui, que eu escrevi aqui em cima, se comportam todos dessa forma, né? Só que, em geral, em vez de 4 vértices, você tem um número arbitrário de vértices. Por exemplo, vamos fazer assim. Aí eu vou desenhar um círculo. O círculo não é muito importante, mas é só porque fica mais fácil fazer as coisas. Então, por exemplo, se Cn é 8, então bom, esse aqui é sempre 1, né? Aí o G vai ser mais ou menos aqui, porque tem que ser a metade, o argumento, né? O argumento, esse aqui é o argumento de G, tem que ser a metade do que era o argumento anteriormente, porque... Bom, eu estou falando todas as coisas que você deveria conhecer, mas o importante é dar a ideia, né? G ao quadrado, G ao cubo, G à quarta, G à quinta. Aí você vê que as potências de G formam um polígono regular. G a 7 e G elevado a 8 é igual a 1. Então eles formam um polígono regular. Se você quer que eu faça... Bom, talvez esse aqui não vai ser exatamente regular, né? Mas a ideia é que você também pode pensar um grupo cíclico como um polígono regular, se você quer, né? Porque todo grupo multiplicativo cíclico você pode imaginar como sendo os pontos de um polígono regular, ou então um círculo em que você coloca aquele número de pontos em distância igual 1 com o consecutivo. E aqui também é um polígono regular, né? Aqui é um quadrado, né? Talvez não vai sair exatamente um quadrado, porque o meu desenho não é perfeito, mas... Agora, se você quer tentar com outros valores, por exemplo, 6 vai dar um hexágono, né? 5 vai dar um pentágono, etc. Regular, né? Todos os lados são iguais. Bom, agora... É... Ok, então vamos mostrar essa proposição aqui, proposição.
proposição seja G grupo finito, e vamos pegar x em G, né? Então, se eu pego x, eu elevo a qual número? A ordem do grupo vai me dar 1. Lembra que, então, ou seja, a ordem de x divide a ordem de G. Bom, lembra que quando eu não falo nada, quando eu falo que seja de um grupo finito, eu automaticamente eu vou usar a notação multiplicativa, porque é a notação mais usual, né? Então, o elemento neutro é indicado por 1 e eu uso a multiplicação como notação. Agora, o que eu estou dizendo aqui, olha, tem G um grupo finito, ele tem um certo número de elementos, né? Não importa qual é esse número, é um número m de elementos. Então, pega um elemento desse grupo, aí eu estou dizendo que se você eleva esse elemento x a esse número, o resultado é 1, né? E se você lembra, isso é equivalente a dizer que a ordem de x divide, a cada vez que você tem que x elevado a um certo número é igual a 1, isso é equivalente a dizer que a ordem de x divide aquele número. Se você não lembra disso, eu falei disso nas aulas passadas. Agora, então a gente vai denotar com m a ordem do grupo, com n a ordem de x, porque você entende que se você não lembra o que é a ordem de um elemento, tem que voltar para as aulas anteriores, né? A ordem de um elemento é o menor expoente que você dá para aquele elemento, tal que a correspondente potência é igual a 1. E a ordem de um grupo é, como eu acabei de falar, é o número de elementos então, do grupo, né? Então são dois conceitos diferentes que aqui, nessa proposição, eles vão ser relacionados, mas até agora não tinha uma relação entre esses dois conceitos. Agora, como é que a gente vai mostrar que n divide, que esse número aqui divide esse número aqui? Então, a ideia é considerar um conjunto H, né, que é exatamente o grupo gerado por X, que é um subconjunto de G, né? Ou seja, em outras palavras, H é igual... A gente já viu isso, né? A gente pega, se você pega um elemento de ordem n, e você faz o grupo gerado por ele, então tem 1, que é x elevado a 0, depois tem x elevado a 1, x elevado a 2, até x elevado a n menos 1, né? Porque por hipótese x está em ordem n. Então isso é um subconjunto de G, e a gente vai definir o que? Usando esse conjunto, que é um subconjunto de G, né, que não é igual a G, porque sobre o G a gente não sabe nada, sabe só que ele é um grupo, né? Mas H, então, é um subconjunto de G porque eu estou fazendo operações admissíveis dentro do grupo. Se eu pego x ao quadrado, por exemplo, ele está em G porque x está em G, x está em G, então o produto entre eles tem que estar em G, porque G é um grupo, né? Ele é fechado pela operação dele mesmo. Ou cada grupo tem uma operação binária interna, né? Então esse H é um subgrupo, é um subconjunto de G, que, bom, na verdade é um subgrupo, mas a gente não definiu ainda. Mas a coisa importante aqui é que como é que a gente vai usar esse H, que é um subconjunto de G? A gente vai definir uma relação de equivalência, então vamos definir aqui uma relação definida desse jeito.
G relação H, ou, bom, eu prefiro usar letras diferentes, não, espera aí. Bom, não importa, G relação H, talvez eu não vou usar H, porque H eu já usei para denotar. Então vamos usar K, que é melhor. Então, G está em relação com K, se é somente se, G inverso K pertence a H, certo? É uma relação de G, né? Ou seja, pego dois elementos do grupo, eu falo, olha, eles estão em relação, se somente se acontece isso. Acontece isso aqui, ó. Que isso, na verdade, parece estranho, mas é exatamente o que a gente faz para definir Z módulo NZ. Eu não vou escrever nada agora, mas se você volta para lá, para quando eu definir Z módulo NZ, eu falei que dois inteiros são congruentes módulo n, se somente se a diferença entre eles é um múltiplo de n, ou seja, pertence ao conjunto dos múltiplos de n, né? Aqui você tem, em vez de ter o conjunto dos múltiplos de n, você tem as potências de x, né? Mas você entende que na versão aditiva as potências são os múltiplos, né? Então na versão multiplicativa os múltiplos são as potências, então é exatamente análogo, né? E em vez da diferença, tem esse elemento estranho aqui, só que ele é a versão multiplicativa da diferença, né? Porque você entende, se G por H é o análogo ao multiplicativo da soma, então G inverso K é o análogo multiplicativo da diferença K menos G, né? O inverso de G na versão aditiva é menos G, né? Mas aqui eu estou usando a notação multiplicativa. Então é totalmente análogo, né? Agora, é fácil ver que se trata de uma equivalência. Vamos mostrar. Reflexiva. Tem que pegar K igual a G e verificar se o produto está em H. Ele está em H, sim, porque eu acabei de escrever aqui, né? O 1 pertence a H. Então, simétrica. Se G é em relação com K, então G inverso K pertence a H. O que é que eu quero mostrar? Quero mostrar que é o contrário, né? Ou seja, K inverso G pertence a H. Então, para fazer isso, né, vamos observar uma coisa. Eu vou observar que quem é o inverso de G inverso K? O inverso de G inverso K é exatamente K inverso G, né? Por que isso é verdade? Bom, para mostrar que uma coisa é inverso de outra, é só multiplicar as duas, G inverso K multiplicado por K inverso G. Aí é claro que multiplicando as duas me dá 1, né? Porque isso aqui se cancela, porque K por K inverso é 1. E depois você tem G inverso G, que também é 1, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é que é, o inverso de um produto, vamos escrever aqui para você, se eu pego um produto AB, eu faço o inverso dele, isso não é A inverso, B inverso, como você poderia pensar, mas é B inverso, A inverso. Se você tem um cubo de Rubik, você pode fazer o teste, tenta fazer uma sequência de duas operações
e depois tenta voltar a como era a posição original. Pega um cubo resolvido, né? Aí você faz uma sequência de operações básicas, 1 e 2, e tenta voltar para... Deixa eu ver se eu consigo... Eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, obviamente o que eu escrevi é uma demonstração, certo? Mas eu queria só dar uma ideia, talvez. Se eu fizer 1 e 2, para voltar à situação original, eu preciso fazer o segundo ao contrário e depois o primeiro ao contrário, né? Imagina assim, A, B, né? B inverso, A inverso. A, B. B inverso, A inverso. A, B. B inverso, A inverso. Você entende? Eu não posso fazer, por exemplo, se eu faço A, B, agora eu faço A inverso, B inverso. Tá vendo que não voltou a como era na situação original? Isso é porque, é, justamente porque para voltar você tem que fazer as operações na ordem inversa. A, B, B inverso, A inverso, certo? Então, assim. Ok. Então, vamos continuar agora aqui. É, eu não sei o que aconteceu aqui. Tá bom, vamos continuar. Como eu estava falando, é, é, reflexiva, agora é simétrica, então por quê? Porque é, eu estava falando que se você tem G inverso K pertencente a H, quero K inverso G pertencente a H. Mas como é que eu mostro isso? Observando que K inverso G é exatamente o inverso de G inverso K, né? E agora, qual é a minha hipótese? A minha hipótese é que esse cara, G inverso K, pertence a H, mas H é o conjunto das potências de x. Então, 1x, x ao quadrado, x elevado a n menos 1. Então, isso aqui, ele é uma potência de x. Ele pode ser escrito como x elevado a A, né? Onde A pertence a 0, 1, n menos 1. Bom, agora, quem é o inverso? Quem é K inverso G? K inverso G é igual a G inverso K inverso, mas G inverso K é x elevado a A, inverso, a gente viu que isso é x elevado a menos A, e isso aqui pertence a H, porque H contém todas as potências de x. Se você lembra, é, é, bom, se você quer ver isso mais claramente, você pode escolher, você pode escrever que menos A é congruente a um certo A', módulo n, com 0 menor ou igual que A' menor ou igual que n menos 1, é o representante canônico, né? Você reduz menos A módulo n, e isso dá um expoente, um número entre 0 e n menos 1, e aí x elevado a menos A é igual a x elevado a A', né? E agora esse aqui é claro que pertence a esse conjunto. Essa igualdade aqui a gente já viu,
porque ela vale, né? Porque a gente viu que x elevado a igual a x elevado a b, se é somente se a é congruente a b, módulo n, que é a ordem do elemento x, né? Então são todas coisas que eu já fiz, isso que eu já expliquei, né? E isso mostra que a relação, eu estou mostrando que a relação R é simétrica. Agora, transitiva é mais fácil, né? Bom, se você entendeu essa demonstração, então vou mostrar que é transitiva. É mais fácil, talvez eu acho mais fácil. É, transitiva. Ou como é que você mostra? Bom, suponha que você tem G inverso. Bom, vamos escrever assim. G em relação com K. E K em relação com T. Aí eu quero mostrar que G em relação com T. É isso que eu quero mostrar, né? Então agora a minha hipótese é essa. A minha tese é essa. Aí vamos escrever o que é que isso significa. Vamos traduzir as hipóteses aqui, tá? Aqui está escrito que G inverso K pertence a H. Aqui está escrito que K inverso T pertence a H. E aqui, que é o que eu quero mostrar, eu não sei se isso é verdade, mas está escrito que G inverso T pertence a H. Então, usando essas duas coisas, como é que eu mostro isso? Bom, é muito simples, é só lembrar que G inverso K pertence a H, isso implica que G inverso K é uma certa potência de X, e K inverso T pertence a H, isso implica que K inverso T é uma certa potência de X, aqui eu deveria escrever para algum A, que na verdade ele está entre 0 e n-1, mas pode ser um qualquer inteiro, porque para algum B, você lembra que H é o conjunto de todas as potências de X. Eu já falei, eu expliquei isso na aula anterior sobre grupos cíclicos, que quando você pega um grupo cíclico gerado por um elemento de ordem n, você está pegando todas as potências daquele elemento. Agora, o fato que o elemento tem ordem n implica que, na verdade, esse conjunto, que pode ser muito grande, na verdade tem só n elementos, que são aqueles n elementos que eu escrevi no slide anterior, x elevado a 0, que é igual a 1, x elevado a 1, x elevado a 2, até x elevado a n menos 1. Então aqui a gente tem dois elementos que estão em H, ou seja, são potências de x, e aí vamos tentar mostrar que G inverso T, que é o que está escrito aqui, eu quero que ele também esteja em H, ou seja, que ele seja uma potência de x também. Agora, o truque é escrever isso como G inverso K multiplicado por K inverso T. Você concorda que isso é verdade, né? Que vale essa igualdade, mas por que eu escrevi esse elemento dessa forma? Bom, simplesmente porque eu tenho informação sobre isso e sobre isso, né? Desculpa, aqui faltou um K, né? Você lembra? G inverso K significa que G inverso K pertence a H, significa que G inverso K é igual a uma potência de X, e aqui K inverso T pertence a H, significa que K inverso T é uma potência de X. Então isso pode ser escrito como x elevado a A, x elevado a B, né? E agora, usando as propriedades das potências que a gente viu, isso é x elevado a A mais B, ou seja, uma potência, um produto de potências de x também é uma potência de x, né? Sendo que você tem aqui uma potência de x, e ele pertence a H, porque H é, por definição, o conjunto das potências de x, certo? E isso mostra que G inverso T pertence a H, que é exatamente o que eu quero mostrar. Lembra que
Eu sempre paro quando eu consigo mostrar o que eu queria mostrar, certo? Se você se perde na demonstração, tem que voltar para o que é que você quer mostrar, né? Agora vamos continuar aqui. Isso define uma relação de equivalência, certo? E... Tá bom. Agora, qual é a cardinalidade? Agora essa palavra significa o número de elementos, né? Qual é qual é o número de elementos, o tamanho, né, da classe de equivalência de G, né? Então vamos lembrar qual é a classe. Bom, o que eu falei na slide anterior é mostrar que essa relação R é uma relação de equivalência e a classe de equivalência de um elemento, né, vamos escrever aqui, classe classe de equivalência de G é simplesmente, bom, eu usei essa notação aqui, classe de G, como sendo, bom, eu vou usar a letra K, K pertence a G, tal que G inverso K pertence a esse conjunto Hzão, né? Que é o conjunto, lembra que Hzão é justamente o grupo gerado por X, o grupo cíclico gerado por X, que é, por definição, o conjunto das potências de X. Não é nada mais que isso, né? Então, isso aqui é, por definição, a relação, a classe de equivalência de um elemento, né? E, e, então vamos ver o que significa isso. Quem são os elementos K que têm essa propriedade? Então, o que está escrito aqui? G inverso K pertence a H. Reformulando, né? Vamos reformular. G inverso K pertence ao grupo gerado por X. Reformulando, G inverso K é uma potência x elevado a A, né? É, sim, onde A é um inteiro, né? Oportuno. E agora o que é que eu posso fazer? Agora a novidade está aqui. Eu posso multiplicar à esquerda os dois lados por G, né? Vamos multiplicar os dois lados à esquerda por G. Vamos ver o que acontece. Acontece que K fica igual a G multiplicado por x elevado a A, né? Então, em outras palavras, agora lembra que esse A ele é um inteiro, mas na verdade você pode pensar que A é uma classe módulo n, né? Porque se ele não for, você pode sempre reduzir A módulo n e vai dar a mesma potência de A. Então, o que que significa? Que um elemento K está na classe de G, que é essa, se somente se G, K tem essa forma. Então, o que significa isso? Significa que a gente pode escrever a classe de G, mais simplesmente como o conjunto dos elementos desse tipo, né? Então, G por x elevado a A, onde A pertence a 0, 1, n menos 1, certo? Então, agora, na próxima nas próximas aulas, a gente vai, você vai ver que a gente vai usar uma notação que é mais, de alguma forma, é mais limpa para esse tipo de coisa, porque você entende que isso aqui é o que é G, Gzinho multiplicado a Hzão, né?
Porque eu estou fazendo o que nesse conjunto? Eu estou pegando o Gzinho e estou multiplicando pelos elementos de H. Isso aqui vai ser chamado de classe lateral, né? Classe lateral. Agora, classe lateral é um conceito muito importante de teoria de grupos e também da álgebra em geral. E, então, gx elevado a A, com A variando entre 0 e n menos 1. Agora, qual é o tamanho desse conjunto aqui? Bom, é claro que se você olha para a definição, né? Aqui eu tenho A variando em n maneiras possíveis, né? Então, você entende que o tamanho da classe é igual a n, que é exatamente o número de possíveis azinhos, né? Agora, tem um pequeno detalhe, né, nessa igualdade, é, que é intuitiva, né? Mas o que é que eu teria que verificar para mostrar que realmente esse conjunto tem n elementos? Essa classe de equivalência de G é um conjunto de elementos, é um conjunto finito de elementos contido em G, né? E a princípio você olha e fala, é claro que ele tem n elementos, porque quais são os elementos? Como é que eu posso escrever esse conjunto aqui também? Esse conjunto G, né? G, que é quando A igual a zero, depois tem Gx, quando A igual a 1, Gx ao quadrado, que é quando A igual a 2, e o último elemento é Gx elevado a n menos 1. Então parece claro que ele tem n elementos, né? Porque aqui eu listei n elementos, mas o que é que poderia acontecer, né? Poderia acontecer que dois desses elementos são iguais. Então vamos supor que dois desses elementos, gx elevado a A igual a gx elevado a B, né? Então, isso poderia acontecer, né? Vamos ver se isso de fato acontece. Lembrando que A e B são entre 0 e n menos 1, certo? Eu não estou escrevendo tudo, mas você entende que chega um ponto na matemática em que você tem que se acostumar aos argumentos, e se você, tipo, quer entender de verdade, assim, profundamente, você tem que escrever, pegar um papel e escrever as coisas, tudo que, assim, tudo que é importante, sabe? Porque algumas coisas eu estou falando, outras eu estou escrevendo, certo? Então, assim, você tem que identificar o que é importante. Aqui o que é importante é que eu estou tentando ver o que acontece quando dois desses elementos são iguais. Eu estou dizendo que A e B estão entre 0 e n menos 1, mas eu não estou escrevendo isso, mas eu estou falando. Então, é como se eu tivesse escrito, certo? Bom, eu posso multiplicar essa igualdade à esquerda pelo inverso de g, os dois lados, né? Quando você tem uma igualdade, você pode fazer a mesma operação nos dois lados. Então, o g se cancela, né? Lembra que isso é importante. Bom, vamos escrever aqui g inverso g, x elevado a a, igual g inverso g, x elevado a b. E aí, isso me dá que x elevado a A é igual a x elevado a B, certo? Então, observe o que eu fiz aqui. Eu multipliquei a esquerda pelo inverso de g para cancelar o g, né? Cancelar o g à esquerda, né? Se o g fosse à esquerda num lado e à direita no outro, eu não poderia fazer isso. A gente não tem a operação não é comutativa a princípio. Eu nunca falei que a operação é comutativa, mas como o g é à esquerda nos dois lados, aí eu posso fazer isso e cancelar o g. Agora, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que
dois desses elementos são iguais se e somente se as correspondentes potências de x são iguais. Mas então, é claro que isso só acontece se A igual a B, porque vamos... eu vou fazer isso para ter mais espaço, né? Bom, vamos fazer isso. A gente acabou de mostrar que multiplicando a esquerda pelo inverso de g, a gente obtém x elevado a a igual x elevado a b. Mas a gente viu que isso é equivalente a dizer que a é congruente a b módulo n. Por outro lado, nesse caso aqui, a e b estão entre 0 e n menos 1, então isso só acontece se a for igual a b, né? Então, isso não é verdade em geral, é verdade nesse caso aqui, porque a e b estão entre 0 e n menos 1, né? É por isso que se eles são congruentes, módulo n, então eles são iguais nesse caso, né? Agora, o que isso implica? Implica que esses elementos, de verdade, eles são todos 2 a 2 distintos. Porque se eu pego potências distintas de x, multiplicando por g me dá elementos distintos. Então é por isso que o tamanho da classe de equivalência de g é igual a n, né? Ok, então vamos continuar. Agora, lembra que isso não depende do elemento g, ou seja, isso vale para todo elemento g. O que é que eu acabei de mostrar? Eu acabei de mostrar que o tamanho da classe de g é igual a n para todo g em g. Mas agora, se você pensa, isso termina... bom, não termina a demonstração, né? Mas se você consegue imaginar, lembrando tudo que a gente falou sobre as classes de equivalência, você vê, então, seja L igual ao tamanho de G módulo R. O que é que isso? Está escrito, parece uma coisa estranha, mas isso aqui é o número de classes de equivalências. De classes de equivalência. Ou seja, G módulo R é o conjunto das classes de equivalência. Então vamos escrever classe de G1, classe de G2, classe de GL, né? Então, existem L elementos, G1, G2 até GL, tais que as classes deles são todas as classes de equivalência. São todas, todas. Né? Se eu pego dois elementos distintos, a classe pode ser igual para os dois. Né? Aí o que é que eu fiz aqui? Eu peguei elementos que têm classes distintas. Aí eu peguei o número suficiente deles para ter todas as classes. Então eu pego, ou seja, o conjunto quociente, você lembra que é o conjunto de todas as classes, né? Aí eu tenho todas as classes aqui. Agora, uma outra coisa que a gente viu, todos eles são subconjuntos de G. Eles são conjuntos. Esses aqui, eles são conjuntos contidos em G. Também a gente viu que G é uma união disjunta, G1, união disjunta, G2, união disjunta. A gente viu isso, né? Ou em outras palavras, é uma partição. Ou seja, G é a união das suas classes e a interseção entre duas quaisquer dessas classes é vazia.
a interseção entre duas quaisquer classes é vazia. Então, você consegue ver que a gente está nessa situação. Você tem o seu G, aí você particionou G em classes, em pedaços, né? Em pedaços. Essa aqui é a classe de G1, classe de G2, classe de G3, classe, e a última é a classe de GL, né? A penúltima é a classe de GL-1, né? Então, é claro que o tamanho de G, que a gente chamou de M, o tamanho de G é o que? A soma dos tamanhos, tamanho de G1, porque quando você tem uma união disjunta, né? Se você não... é só olhar esse desenho aqui, né? Para calcular o tamanho, quantos elementos tem no total, você tem que somar, né, todos esses tamanhos aqui. Porque eu tenho esses elementos, que são um certo número de elementos, aí tem esses, que são um certo outro número, esses aqui, mas você vê que não tem interseção entre duas classes distintas, é por isso que a gente soma e encontra o número total depois de somar todos os tamanhos, né? Mas o que a gente acabou de ver no slide anterior é que todos esses tamanhos são iguais, está escrito aqui, são iguais a n. Então, n mais n mais n mais n. Quantas vezes? L vezes. Então, Ln. E se você lembra, o que a gente queria mostrar é exatamente isso. Que, a ordem do grupo é divisível pela ordem do elemento. N é a ordem do elemento X, M é a ordem do grupo, e a gente acabou de escrever que M é igual a N multiplicado um certo número inteiro, que eu chamei de L, que é... quem é esse L? L é o número de classes de equivalência, ou em outras palavras, o tamanho do conjunto quociente. Então, isso demonstra essa proposição aqui, que é também conhecida como o Teorema de Lagrange, mas em geral, mas eu vou comentar sobre isso nas próximas aulas. E, tá. E, isso pode ser reformulado. O que eu acabei de mostrar? Que se x pertence a G, a ordem de x divide a ordem de G. Ou seja, x elevado à ordem de G é igual a 1. Né? É isso que eu mostrei. Agora, no caso de Z módulo NZ, isso aqui é um caso particular, a notação aqui é aditiva. Então, o que é que ele está dizendo? O que está escrito aqui, temos que n multiplicado por a, né, é igual a classe de zero para todo a. Porque a potência multiplicativa corresponde ao múltiplo aditivo e o elemento neutro 1 na notação multiplicativa corresponde ao zero na notação aditiva. Então, tudo que ele está falando nesse caso particular é que n, se você pega uma classe e multiplica ela por n, né, ou em outras palavras, você faz classe a, classe de A mais classe de A mais classe de A n vezes, você obtém a classe de zero. Bom, mas isso é claro, assim, se você lembra das aulas anteriores, isso é claro porque, se você não acredita, você pode fazer isso, mostrar que a classe que n multiplicado a classe de A é igual à classe de NA, que obviamente é igual à classe de zero, porque essa última igualdade é clara, porque o múltiplo de n é congruente a zero módulo n.
Agora, a primeira igualdade é um pouco menos clara, mas você pode demonstrá-la, que é muito fácil. Lembra que o que está escrito aqui é a classe de A mais a classe de A mais a classe de A n vezes, né? A classe de A somada com ela mesma n vezes. E o que está escrito aqui, por outro lado, é o número inteiro n multiplicado por A, classe dele, né? Então, a classe do número n por A. Então, são duas coisas que, a princípio, são distintas, mas, na verdade, são iguais. Mas, lembra que essa igualdade aqui, eu deixo isso para você. Mas essa igualdade aqui, vamos ver o que isso estaria falando se n fosse igual a 2. Ele estaria falando isso, ou seja, eu estou dizendo que classe de A mais classe de A é igual a classe de A mais A. E se você lembra, eu estou fazendo um exemplo, esse segundo aqui é um exemplo desse primeiro exemplo, né? Agora, essa igualdade aqui, ela não é trivial, porque ela é um caso particular da definição de soma de classes. Eu defini a soma de classes, né? Mas aquela definição precisava de umas observações, não era uma coisa imediata. Em particular, mostrar que é bem definida não era imediata. Então, essa igualdade aqui que eu estou escrevendo não é trivial, mas deveria ser fácil para você demonstrar que ela vale. Agora, vamos considerar agora um caso mais interessante, que é, não, que é o caso multiplicativo, né? E aí a gente vai ver umas coisas interessantes acontecendo. Então vamos pegar um exemplo muito interessante. Então, exemplo. U, aí eu vou denotar com UN. Então, seja UN igual U de Z módulo NZ, que é o que? É o conjunto elementos de Z módulo NZ que admitem inverso multiplicativo em Z módulo NZ. Certo? Então, aí a gente viu como calcular esse conjunto. Por exemplo, U de Z módulo 8Z é dado pelas classes coprimas com 8. A gente viu isso, então 0 não, 1 é coprimo, sim, 2 não, 3 é coprimo, 4 não, 5 é coprimo, 6 não e 7 é coprimo com 8. Né? E a próxima classe seria 8, que é a classe de 0. Né? Agora, a gente viu esse exemplo, a gente viu que o inverso de 3 é o próprio 3, que o inverso de 5 é o próprio 5, o inverso de 7 é o próprio 7, e o inverso de 1 também é o próprio 1. É um caso muito particular, mas depois eu vou dar um exemplo mais interessante. Agora, o que é que eu quero mostrar para vocês? Que esse UN é um grupo multiplicativo. UN, e também é comutativo. UN é um grupo multiplicativo. Agora, o que é que tem nessa frase que não é imediato? Então vamos ver. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a multiplicação entre classes, que é uma operação que eu defini,
faz ou torna esse UN num grupo multiplicativo. Ou seja, esse conjunto UN ele tem uma operação que é a multiplicação entre classes, que é associativa, mas isso a gente já mostrou que é associativa, né? Quando eu defini produtos de classes, eu mostrei que é associativa. E cada elemento tem inverso, né? Existe elemento neutro, bom, se você pensa, eu não vou escrever, mas o elemento neutro vai ser a classe de 1, que pertence ao N, porque o inverso de 1 é o próprio 1, então ele admite inverso, né? O N é o conjunto dos elementos de Z módulo NZ que admitem inverso. Então, por que 1 está na classe, por que 1 está nesse, o elemento neutro 1 está em UN? Porque ele tem inverso. Qual é o inverso de 1? O próprio 1, né? 1 por 1 é igual a 1. O inverso de 1 é igual a 1. Ou nesse caso, seria para ser mais exatos, eu deveria dizer que o inverso da classe de 1 é igual à classe de 1, né? Porque o elemento neutro desse grupo é a classe de 1, certo? Mas às vezes eu falo 1 em vez de classe de 1 porque fica mais rápido, né? Agora, qual é o problema? Parece que é claro, né, que por que os elementos de um N admitem inverso? Bom, porque por definição são os elementos que admitem inverso. E se um elemento está em um N, ele é o inverso do seu próprio inverso, então o inverso dele também está em um N. Então, vamos mostrar essas coisas fáceis. A classe de 1 está em um N, porque o inverso da classe de 1 é a classe de 1, então ele admite inverso. E se x pertence a UN, bom, vamos escrever a classe de x, né? E a classe de x inverso também está em um N porque, vamos escrever aqui, porque como é que eu mostro que um elemento está em um N? Eu preciso calcular o inverso dele e mostrar que existe, né? Que o inverso dele tá, que existe o inverso dele, que ele admite inverso em z módulo nz. Mas a gente viu que o inverso do inverso é o próprio x, né? Então, agora, parece que isso mostra que o N é um grupo, mas na verdade a gente esqueceu da coisa mais importante para mostrar que o N é um grupo, né? Que é mostrar que a operação é bem definida em o N, ou seja, que eu vou escrever numa outra slide, ou então eu vou apagar aqui embaixo, é que o que é que tem que mostrar? O que é que é a coisa mais importante, na verdade, né? É que se classe de x e classe de y pertencem ao N, então classe de x, classe de y pertence ao N. Isso é uma pergunta. Será que isso é verdade? Lembra que isso é interessante, né? Porque você pode, às vezes, esquecer das coisas. Acontece, né? Esquecer das coisas mais óbvias. Para ser um grupo, a operação tem que ser uma operação binária interna, né? Interna, ou seja, o, o produto entre dois elementos tem que cair dentro do conjunto, porque senão como é que ele pode ser um grupo, né? Então tem que mostrar isso. O que eu escrevi aqui, a gente tem que mostrar, porque não é óbvio, né? Agora, o fato que classe de x e classe de y estão em um N significa que existe o inverso da classe de x, existe o inverso da classe de y. Então, eu quero mostrar que existe o inverso da classe de x multiplicado a classe de y.
Mas a gente já viu como calcular esse inverso, né? Eu mostrei para vocês nessa aula de hoje. Se trata de multiplicar os inversos na ordem inversa. E, claro, obviamente isso aqui pertence a Z módulo NZ, né? Então, você entende que é uma demonstração muito simples, mas tem que fazer essa demonstração. O que é que eu mostrei aqui? Eu mostrei que se dois elementos têm inverso, o produto entre eles também tem inverso, né? Por que tem inverso? Porque eu escrevi um elemento de Z módulo NZ, que é classe de Y inverso multiplicado classe de X inverso, que é exatamente o inverso do elemento que do elemento sobre o qual elemento eu quero mostrar que ele tem inverso, né? Então acabou a demonstração, certo? Agora, vamos pegar como exemplo o 7. Aí, aqui você tem as classes coprimas com 7, então tem 6 elementos. 1, 2, 3, 4. Bom, vamos calcular, por exemplo, o inverso de 2 é 4, né? Porque 4 por 2 é 8. Quem é o inverso de 3? É 5, né? Porque 3 por 5 é congruente a 1 módulo 7, né? Quem é o inverso de 4? Um, o inverso de 4 é 2, porque, como eu falei, né? Se o inverso de 2 é 4, o inverso de 4 é 2. Então o inverso de 5 é 3. 1, 2, 3, 4, 5. O inverso de... Ah, desculpa. Ah, eu errei a escrever aqui. Obviamente a classe de 7 não está nesse conjunto, né? Eu falei que tem 6 elementos, mas eu escrevi 7 elementos. Então, são as classes coprimas com 7, né? E o inverso de 6 é o próprio 6, porque 6 por 6, 36 é congruente a 1 módulo 7, porque 35 é divisível por 7. E aí, você vê que todos esses elementos admitem inverso, então se trata de um grupo com 6 elementos. Ele é um grupo multiplicativo, né? E ele tem 6 elementos. Agora vamos calcular as ordens desses elementos. Por exemplo, a ordem do elemento 2. Multiplicativa, então eu tenho que fazer as potências. 2 elevado a 1 igual a 2. 2 elevado a 2 igual a 4. 2 elevado a 3 igual a 8, mas 8 é congruente a 1. Então, classe de 1. Então, a ordem de 2 é igual a 3. Agora, você reconhece que isso é, é coerente com a proposição que eu mostrei hoje? Por quê? Porque a ordem do grupo é 6, o grupo tem 6 elementos. Como é que se calcula a ordem de um grupo? Contando os seus elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os elementos, a ordem de cada um dos elementos tem que ser um divisor de 6. Nesse caso, ele é. 3 é um divisor de 6, né?
Então, vamos calcular a ordem do elemento 3. Então, 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 2, 9, que é congruente a 2, né? 3 elevado a 3. Agora, uma maneira mais rápida de calcular a ordem de um elemento é, por exemplo, aqui, 3 elevado a 3, você pode pegar o anterior e multiplicar por 3, né? Então, 2 por 3, 6. Classe de 3 elevado a 4 é o anterior, que é 6, multiplicado por 3, 18. Aí depois reduz e me dá 4, né? Reduzindo o módulo 7. 18 módulo 7. Ou se você quer que eu escreva, isso aqui é 18, porque eu fiz 3 multiplicado por 3 elevado a 3, que eu já calculei igual a 6. Então isso aqui, reduzindo ao módulo 7, é 4, né? Agora, classe de 3 elevado a 5. Como é que eu faço? Eu pego o anterior, que é 4, multiplico por 3. Isso me dá a classe de 12, que é igual à classe de 5. E 3 elevado a 6 igual ao anterior multiplicado por 3. 15, que é igual a 1. Então a ordem de classe de 3 é igual a 6. Que acontece que ele é exatamente igual à ordem do grupo, né? Em particular, ele divide a ordem do grupo. Agora, você pode calcular as ordens dos outros elementos aqui no PDF, no arquivo. Não está escrito, né? Mas você pode calcular a ordem dos outros elementos. Agora, a coisa importante que eu quero observar aqui é que quem é o grupo cíclico gerado por 3? O grupo cíclico gerado por 3 é dado pelas potências de 3. Então, claro que a primeira potência de 3 é a classe de 1. A 3 elevado a 0, né, seria. Agora, a primeira potência é 3, a segunda é 3 ao quadrado, mas a gente calculou 3 ao quadrado é igual a 2. 3 elevado a 3, a gente calculou é igual a 6. 3 elevado a 4 é igual a 4. 3 elevado a 5, a gente, aqui ó, 3 elevado a 5, e deu 5, classe de 5, né? E 3 elevado a 6 é 1. Aí eu deveria escrever classe de 1, mas eu não escrevo porque seria uma repetição. Porque já aparece, né, no conjunto. Então eu fecho aqui. Então isso aqui é exatamente o grupo todo, o 7, né? Então isso aqui é um exemplo de grupo cíclico, né? Mas o gerador do grupo cíclico não é claro desde o começo quem ele é, né? Aí eu encontrei um elemento que é um gerador desse grupo cíclico de ordem 6. E mais uma coisa, quando eu falo de ordem nesse grupo, eu estou falando de ordem multiplicativa. A gente viu que a ordem de 2 é igual a 3. Multiplicativa. Qual é a ordem aditiva?
Qual é a ordem aditiva? Bom, tem que fazer eh, um, as potências aditivas são os múltiplos. A mesma coisa eu estou fazendo, né? Só que eu estou calculando as potências aditivas. Ah, olha, eu encontrei o 1. Então, isso significa que a ordem da classe de 2 é igual a 4? Não, né? Porque no contexto aditivo, o elemento neutro não é o 1, né? É o 0. Então, eu preciso continuar. Então, vamos continuar, né? Eu estou dizendo... Então, vamos ver. 5, 10. Então, 3, 6, 12, que é 5. E 7 por 2 é 14, que é 0 módulo 7. Ou seja, vamos escrever isso direitinho. No grupo aditivo z módulo 7z com a operação de soma, o elemento 2 tem ordem igual a 7. Isso é uma contradição com o fato que a ordem de um elemento tem que dividir a ordem do grupo? Parece, pelo que eu falei, que pode ser uma contradição, mas observe que não, quando eu parei de falar de U7, quando é que eu parei? Foi aqui, ó. A partir daqui, eu estou falando de outro grupo, que não é o 7. O 7 é aquele grupo que está definido aqui em cima. Agora, o grupo que eu estou considerando a partir daqui é esse grupo aqui. Qual é a ordem dele? Ele tem ordem 7. Eu falei já, né? Z módulo NZ tem ordem N. Então, Z módulo 7Z tem ordem 7. São as 7 classes módulo 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, isso significa que isso aqui é só, o último aqui é só para distinguir entre ordem aditiva e ordem multiplicativa. A ordem multiplicativa de 2 é igual a 3, a ordem aditiva é 7, né? Então são dois conceitos diferentes. Agora, o que eu mostrei no slide anterior é que esse grupo U7 é um grupo cíclico. Qual é o gerador dele? 3. Então, eu mostrei que o U7 é um grupo cíclico multiplicativo gerado por 3. Agora, vamos lembrar que tem um critério para determinar se um grupo é cíclico, né? E qual é esse critério? Critério seja G um grupo de ordem N. Então, G é cíclico se e somente se contém elementos de ordem N. Agora, uma direção
as duas direções são fáceis, né? Então essa direção aqui é que CG é cíclico, né? CG é cíclico, então existe um gerador e a ordem do grupo, né? A gente viu que a ordem de um grupo cíclico é a ordem do elemento, né? Então existe um elemento de ordem n, qual é um gerador próprio x, né? Agora, a outra implicação também é fácil porque se x pertence a g e a ordem de x é igual a n, então qual é o tamanho desse conjunto aqui? É a ordem de x que é igual a n, né? Mas o conjunto das potências de x é um subconjunto de g. Esses dois conjuntos têm o mesmo tamanho, né? Porque está escrito aqui, ó, G é um grupo de ordem n, né? Ele tem n elementos. Aí aqui eu peguei um subconjunto, eu mostrei que o tamanho dele é igual ao próprio n, né? Então eles são iguais. Se você tem um conjunto finito e um subconjunto com o mesmo tamanho, então eles são iguais. Isso é claro, né? Se você tem quatro bolas e você tem dessas quatro bolas você tem quatro dessas quatro bolas, então você tem todas as quatro bolas, né? Não me parece difícil para entender. Agora, isso mostra que G é cíclico, né? Porque é igual ao grupo gerado por um elemento. Então, para determinar se um grupo é cíclico, é só observar, procurar um elemento que tem ordem igual a é equivalente a encontrar um elemento que tem ordem igual à ordem do grupo. Então, exemplo, o 8, o de z módulo 8z, não é cíclico. A gente viu que os elementos são 1, 3, 5, 7. Não é cíclico. Por que não é cíclico? Porque a ordem de 1 é igual a 1, a ordem de 2 é igual a 2, a ordem de... não. A ordem de 3 é igual a 2, certo? A gente já viu isso, 3 por 3, 9, módulo 8, 1. Né? A ordem de 5 também é igual a 2, a ordem de 7 também é igual a 2. Então, nenhuma dessas ordens é igual à ordem do grupo. Qual é a ordem do grupo? Vamos calcular a ordem do grupo U8. Como é que eu faço para calcular a ordem do grupo? Se você tem um grupo finito, calcular a ordem dele significa contar os elementos, tá? Então vamos contar os elementos desse grupo. 1, 2, 3, 4. Ah, 4 elementos em total. A ordem do grupo é 4. Né? Então esse grupo tem ordem 4, mas nenhum dos seus elementos tem ordem 4. O 8 tem ordem 4, mas nenhum dos seus elementos tem ordem 4. Então isso mostra que não é cíclico esse grupo multiplicativo. Esse grupo multiplicativo, né, não é cíclico porque ele tem ordem 4, mas nenhum dos seus elementos tem ordem 4. Um outro exemplo imediato que eu já fiz é o 7. Bom, vamos... a gente já viu isso, né? Ele é um grupo com 6 elementos, um grupo de ordem 6,
é cíclico porque existe um elemento, que é o elemento 3, que tem ordem igual à ordem do grupo. Então, quando isso acontece, a gente viu, né, que o 7 é o grupo gerado por classes de 3. Então, é cíclico. Um gerador dele é a classe de 3. E, bom, algumas observações, né, para terminar agora. Qual é a ordem desse grupo? A ordem desse grupo, ou quantos elementos ele tem? Você lembra que as classes que têm inverso são as classes coprimas com n, né? Então, eu estou escrevendo aqui o n é o conjunto dos elementos de z módulo nz, tal que o MDC entre x e n é igual a 1. Não é a definição de UN, mas a gente sabe que um elemento, que uma classe admite inverso, né? A definição de UN é o conjunto das classes que admitem inverso módulo n, né? Mas a gente sabe que um elemento classe de x admite inverso em z módulo nz se e somente se esse x é coprimo com n, ou seja, um MDC entre x e n é igual a 1. Então, isso, o que eu escrevi aqui é uma reformulação do fato da classe de x ter inverso módulo n. Mas a gente viu que chamou esse número, né, o número de... isso pode ser reformulado dizendo... isso aqui é exatamente o número de inteiros x pertencente a 0, n menos 1, coprimos com n. Mas isso aqui, a gente deu um nome para isso aqui, é phi de n. Função de Euler. Phi, função de Euler. Certo? Então, a gente não vai estudar essa função, mas ela tem propriedades para ser calculada, né? O que a gente viu hoje, por exemplo, foi que a ordem de 7 era 6, e de fato isso aqui é phi de 7. Aí a gente viu também que a ordem de 8 era 4, que de fato é phi de 8, né? Esses aqui são exemplos. Agora, o que fala o teorema, a proposição que eu mostrei para vocês hoje é que se x classe, né, pertence a UN, então x elevado à ordem de UN igual a 1. Ou seja, classe de x elevado a φ de n é igual a 1. Agora isso aqui, que agora é uma observação trivial, segue imediatamente na proposição que eu mostrei, mas é um teorema muito bem conhecido, é muito importante, também da teoria dos números. Na verdade, é um teorema da teoria dos números. Bom, vou escrever aqui em cima. E reformulando,
teorema conhecido como Euler-Fermat. Se, vou mostrar para vocês aqui, se A é, estava reformulando, né, dado um número inteiro n maior ou igual que 1, né? Se A é um inteiro, né, coprimo com n, então A elevado a φ de n é congruente a 1 módulo n. E em um caso particular, pequeno teorema de... Um caso particular é dado pelo fato que CP é um número primo, então A elevado a P é congruente a A módulo P para todo A em Z. Agora, esse primeiro teorema é uma reformulação imediata dessa igualdade aqui. Então, não tem nada para mostrar aqui. Ou seja, esse teorema, eu mostrei esse teorema, né? Porque é uma consequência imediata, o teorema de Euler-Fermat é uma consequência imediata da proposição que falava que a ordem de um elemento divide a ordem do grupo. Agora, o segundo teorema que eu escrevi aqui, que é o pequeno teorema de Fermat, ou seja, o teorema de Euler-Fermat é uma consequência daquela proposição com a escolha do grupo como sendo esse UN aqui, né, do que eu falei. Agora, o segundo teorema, o pequeno teorema de Fermat, se A é coprimo com P, ou seja, P não divide A nesse caso, sendo com número primo, então a gente tem que A elevado a φ de P é congruente a A módulo P por causa do teorema anterior. Né? Eu estou aplicando essa congruência aqui, mas nesse caso, como P é primo, φ de P é igual a P menos 1, isso é claro, né? Porque os números entre 0 e P, o 1 e P, que são coprimos com P, são 1, 2, 3 até P menos 1, sendo que P é um número primo, né? Então, isso está claro. Agora, o que você poderia perguntar, o que acontece se P divide A? Porque lembra que no teorema de Euler-Fermat, essa congruência aqui valia só quando A e P são coprimos, né? Só que como P é primo, nesse caso, P e A ser coprimo, significa que P não divide A, porque P é um número primo. Agora tem que discutir o que acontece se... bom, como é que eu faço para deduzir essa congruência aqui agora? Eu multiplico os dois lados por A. Eu escrevi errado, agora eu começo a ser um pouco cansado, mas eu quase terminei, né? Eu escrevi errado. É, é isso que o teorema de Euler-Fermat fala. Agora, multiplicando os dois lados por A,
obtenho que A elevado a P é congruente a A módulo P. Se P divide A, claro que essa congruência é trivial, porque A elevado a P é congruente a zero. Bom, vamos ver. Isso aqui é congruente a zero. A é também congruente a zero. Então, é claro que vale essa congruência, né? Porque A, P divide A, então essa congruência se reduz a zero congruente a zero, né? Então vamos dar uns exemplos, mas em todo caso você pode tentar fazer exercícios, né, também. Exemplo, n igual a 20, a igual a 15, φ de n, nesse caso igual a 8, você pode calcular, é muito fácil, né? Como é que eu faço? Eu faço a lista de todos os elementos entre 1 e 20, aí eu conto quantos são com primos com 20, né? Agora, o que o teorema está me falando é que 15 elevado a 8 é congruente a 1 módulo 20, né? É isso que o teorema está me falando nesse caso. Você entende que isso não é trivial, você pode fazer essa conta para ver que de fato é verdade, né? E um outro exemplo é que quando n igual a p igual a 7, com número primo, a igual a 5, 5 elevado a 7 é congruente a 5, módulo 7, que é o pequeno teorema de Fermat aplicado a esse caso.